Eu costumo ver o ano de 2022 assim como ah, diferente, porque a gente passou o ano de 2021 todo apreensivo, né? Ah, com a pandemia, e aí nós entramos o ano de 2022 ainda com pandemia, né? Exatamente. Mas a gente foi um ano que a gente experimentou ainda, né, da pandemia, ainda passou pela pandemia e também começou a retomar a vida, né? Começou a retomar as atividades, enfim, né? E uma das coisas, né, que foi muito perceptível assim foi como as pessoas começaram a retomar a vida. Algumas, muitas conseguiram retomar e outras ainda não. Ficaram meio que paradas ainda na Covid, com medo, né, com muito receio, enfim. E eu acho que esse fato, assim, né, no meu modo de ver, ele também coloca, né, a questão das pessoas absorverem muito, né, a questão negativa. Porque a gente via que foi um bombardeio aí da mídia, né? Era Covid dia e noite, dia e noite, dia e noite, e as pessoas ficaram muito mergulhadas nisso, né? Eu atendi, uh, atendi vários pacientes que disseram que depois foi difícil retomar a confiança em um supermercado ou de ir numa farmácia, né? Ficou ainda meio que esse medo durante uns 2, 3 meses aí ainda, né? Que havia liberado, ficou esse medo ainda dentro deles, né? E eu vejo que outras pessoas, né, nem se recuperaram ainda. Ainda estão com esse medo ainda de sair de casa, né? Então, assim, eu vejo que, claro, tem essa coisa da Covid, né? Que é muito. Que foi uma coisa assim. Que ninguém esperava. Imagina um vírus que tá ali e ninguém tá vendo. A gente não sabe nem aonde está o vírus, né? Então, isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, né? A mídia toda hora, né? Muitas pessoas morrendo, 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 né? E não cobria outra coisa senão o Covid, né? E isso foi fazendo com que as pessoas realmente mergulhassem nesse mundo e depois, quando ah, ah, foi liberado para as pessoas voltarem ao convívio social, algumas não conseguiram sair disso, né? Então eu acho isso é muito sério, na verdade, né? Porque muitas pessoas ainda estão se recuperando ainda, não da Covid, mas dos traumas, né, que a Covid causou, né? E aí meu primeiro questionamento é isso, né? Você conseguiu se recuperar, né, dos traumas da Covid ou ainda, né, a Covid mexe ainda com você? Né? Isso é importante. E claro que a gente tem um período curto aí ainda, né? Mas assim, como é que se o trauma ainda mexe com você, como é que você está lidando com isso? Eu acho que é muito importante. Isso vai te ajudar, né, a retomar. O modo com que você lida com isso vai te ajudar a retomar a vida, né? Se isso ainda é muito forte dentro de você, acho que isso vai, né, vai atrapalhar, na verdade, né? Vai fazer com que você demore um pouco mais a voltar ao convívio social, né? Eu acredito que muitas pessoas nem retomaram, né? Elas ainda vivem dentro desse contexto, dessa situação. As pessoas hoje estão falando muito em dia assim, o Covid voltou, né? Mas eu sempre disse o seguinte, que o Covid ele não foi embora, é um vírus. E quando se trata de um vírus, esse vírus não vai desaparecer, né? É o nosso organismo que vai se adaptar, é as vacinas que chegaram, né? São essas questões aí que vai fazer com que a gente consiga conviver, ter uma vida, retomar as nossas atividades com esse vírus. Mas, como o T falou, e eu concordo com ele, a mídia ficou muito focada nas mortes, né, na tragédia, em tudo que aconteceu nesse período de Covid. E em nenhum momento foi, assim, colocado a questão, assim, das pessoas que conseguiram ter algum tipo de ganho dentro dessa situação.
Porque no meio disso tudo também teve a questão da resiliência, né? Existe muitas pessoas que têm essa capacidade de resiliência e teve muitas pessoas que conseguiram se descobrir, teve pessoas que teve superação dentro do Covid, teve pessoas que descobriu o seu talento, a sua habilidade, né, uma nova profissão que realmente gosta, e tudo isso é algo que é positivo, né, e que veio contribuir para 2022. Então, assim, se a gente analisar, eu vejo que 2022 foi um ano, assim, de superação. É onde a gente deu início a uma crise aí que a gente estava vivendo com esse Covid, toda uma situação de pandemia, e passou por um processo onde as pessoas começou a retomar as atividades, a retomar a vida delas, da mesma forma que tem pessoas que estão presas, né, dentro dessa situação insegura. As pessoas estão voltando a utilizar máscara, mas teve pessoas que nem pararam de utilizar máscara por medo, né? Teve pessoas também que conseguiram se superar, conseguiram desenvolver uma nova atividade, hoje estão tendo uma vida melhor do que tinha antes, né? Porque descobriram o seu talento, descobriram uma nova forma de trabalhar, né, descobriram novas atividades, teve pessoas que teve mais tempo para estudar, para investir mais na sua profissão, na sua carreira. Então, assim, foi negativo, né, mas também teve um lado aí que foi positivo, que foi essa parte onde as pessoas conseguiram mais olhar para elas, tiveram mais tempo para elas, e conseguiram ver coisas positivas no meio de todo esse tumulto, toda essa confusão que foi causada por esse Covid.